lição de número 13, irmãos, é uma lição bastante propícia, mas nós temos que pegar a intenção do autor da lição, para nós não fazermos a interpretação errada. Porque quando se fala em renovação na liturgia, não está falando de você renovar os hinos, não está falando de você renovar, veja bem, o sistema de culto, mas a vida do culto. E quando você pega, por exemplo, o texto da leitura da semana aqui diária, você vai encontrar no domingo aqui, que é hoje, a liturgia apostólica, que é Atos capítulo 2, do verso 37 a 47, onde fala que a igreja tinha tudo em comum, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e a igreja ela tinha um sentimento único. Um sentimento único. O grande problema hoje da questão da liturgia não é você renovar os hinos. Nós temos pessoas que falam assim, os hinos novos não tem unção. Irmãos, nenhum hino tem unção. A unção quem tem é a pessoa. Hino é uma coisa estática. O hino, quem tem unção é a Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo aplica a palavra em nossas vidas. Então, veja bem, olha, se você pegar a Bíblia Sagrada, eu quero que você me entenda uma coisa, se você pegar a Bíblia Sagrada e você ler ela sem o Espírito Santo, você vai ler um livro. Agora, quando você tem o Espírito Santo em você, então a Bíblia Sagrada fala com você. E pessoas que se convertem lendo a Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo age através da palavra. Então o que acontece? Irmãos, a liturgia tem que mudar, a liturgia tem que ser colocar. Não, irmãos, espera aí. Nós vamos aprender nessa lição, a escolha dos hinos é o caráter do adorador. O adorador que tem sentimento, o adorador que tem paixão pela salvação, o adorador que ele vai adorar a Deus, ele se preocupa primeiro com ele, com a vida espiritual dele, porque quando ele tem a vida espiritual no altar, ele vai, automaticamente o louvor vai sair dos seus lábios com unção para contagiar. Essa é a questão. Então não adianta você trocar hinos, ficar trocando isso, trocando aquilo. Tem que mudar o sistema das vidas das pessoas que muitas vezes estão lá na frente adorando o Senhor ou pregando a palavra do Senhor, mas não tem vida com Deus. Então veja bem, e também não adianta a pessoa ter vida com Deus, está pregando ou está ministrando louvor, e as pessoas que estão no auditório não querem compromisso com aquilo que está ouvindo. Também não adianta. É por isso que eu falo, tem pessoas que nasceram para ser adorador. E tem pessoas que são convidadas para adorar. O convidado, veja bem, ele não tem responsabilidade de adorador. Ele não tem responsabilidade, o convidado. Agora a pessoa que nasceu de novo, ele é um adorador. Ele tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que Jesus falou lá para a mulher samaritana. Que a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, espírito e em verdade. Então o que tem que renovar na vida da liturgia é a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na leitura da palavra ele vai falar com as pessoas. O Espírito Santo na liturgia do louvor ele vai falar com as pessoas. Então a vida no altar é muito importante nessa questão da liturgia. E quando a gente olha para essa questão da liturgia, as pessoas falam assim, não, mas antigamente, irmãos, porque as pessoas se preocupavam mais com a vida dela. Então quando você se preocupa com a sua vida, automaticamente o Espírito vai agir mais através da tua vida. Não adianta nós ficarmos tentando trocar, mudar, como as pessoas estão fazendo hoje. O que as pessoas fazem? Não, porque chegou o momento de mudar para isso, para aquilo. Não adianta nada, irmãos. E como eu ouvi de uma pessoa há poucos dias, a pessoa dizendo, pastor, eu estou congregando uma igreja que diz que tem quase 2.000 membros.
Tem domingo que lota a igreja. Mas tem domingo que você tem lá 200, 300 pessoas numa igreja que comporta mais de 2.000 pessoas. Por quê? É uma igreja inchada, não tem vida. Então não adianta você ficar trocando sistema, trocando isso, tem que trocar é a vida das pessoas que estão na liderança, que estão na frente. Esse que é a renovação na liturgia, renovar a mente, renovar o coração, renovar o espírito, renovar o sentimento. Olha, se nós fizermos... Não, irmãos, tem cada hino maravilhoso aí, que esses hinos novos aí, que são mesmo que são comerciais, mas tem hinos bons, hinos que falam com a igreja, fala de Jesus. Tem outros que não, outros são apenas letra para ganhar dinheiro. Mas nós temos que tomar muito cuidado nessa questão da liturgia, porque quando você coloca a sua vida no altar de Deus, olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido rei de Israel, e não tinha posse ainda cuidava de ovelhas lá no deserto, mas quando Davi tocava sua harpa, as coisas aconteciam, porque ele tinha a unção de Deus na vida dele. Não era a harpa de Davi que expulsava o demônio de Saul, como as pessoas pregam, mas era a unção que estava em Davi, que quando ele dedilhava a harpa, o que acontecia? Eu já vi pessoas dizer assim: olha, irmãos, Eliseu falou, sabes um tangedor, e quando o tangedor começou a tocar, aí aconteceu. Irmãos, o tangedor naquela época era discípulo do profeta, ele tinha uma vida colocada nos pés do Senhor, e Eliseu sabia exatamente que a pessoa ia tocar, e ele ia profetizar, e as coisas iam acontecer. Agora, para renovar a liturgia, precisa colocar a vida no altar. E quando você fala em colocar a vida no altar, você arruma problema com muitas pessoas. As pessoas hoje é diferente das pessoas até uns 40 anos atrás, que as pessoas se convertiam compromissadas com oração, com louvor, com jejum, com vigílias. As pessoas tinham compromisso com isso. Hoje as pessoas se convertem e elas não têm compromisso com isso, irmãos. A vida dela é da maneira que ela quer. Ela quer que o Evangelho aceite ela. Ela quer que o Evangelho se molde ao caráter dela e ao querer dela, e não o Evangelho entrar na vida dela para transformá-la. Ela não quer isso. Ela quer que o Evangelho se molde ao prazer dela. É impossível. É impossível. A pessoa nunca vai ser renovada, e a igreja não vai conseguir renovar essas pessoas. Não tem pregador, não tem pregação, não tem louvor que vai mudar essas pessoas, porque elas não querem. Elas querem que o Evangelho seja da vontade delas. Deus me aceita da maneira que eu sou. Engano, irmãos. Não tem esse negócio. Deus vai aceitar da maneira que eu sou. Deus vai aceitar um coração quebrantado e contrito. Então nós temos aqui agora, na nossa lição, aqui o primeiro tópico. Do seu lado esquerdo aqui, tem o culto cristão. Então vamos aprender algumas verdades. A primeira é que o culto cristão está intimamente ligado à vida de quem cultua. É o que eu estou acabando de falar. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Como é que você vai prestar um culto a Deus, veja bem, sem sentimento? Como é que você vai prestar um culto a Deus sem alma? Como é que você vai prestar um culto a Deus sem um relacionamento com o Espírito Santo, se é o Espírito Santo que leva o nosso louvor, que leva a nossa adoração a Deus? Não tem jeito, não tem jeito. Então, quando a gente olha essa questão aqui, essas verdades do culto cristão, a primeira é que o nosso culto está ligado à vida de quem cultua a Deus. Não é o meu irmão, mas a minha vida. A minha vida. Outra segunda questão aqui embaixo, que a segunda lição é da liberdade de ação do Espírito Santo nas reuniões. Outra coisa importante: deixar o Espírito agir e não tentar induzir o Espírito a agir.
Não adianta pegar microfone e ficar, porque Deus, porque não sei o quê, porque vai acontecer. Não, isso aí não acontece nada. Não acontece nada. Deixa Deus agir, coloca a vida no altar e deixa por conta dele. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça. O Espírito Santo nos leva a Cristo, nos conduz a Cristo e nos ensina de Cristo. Não existe outra coisa. Agora nós vamos ver aqui, o avivamento espiritual enriqueceu a forma de culto e de adoração. A igreja estava passando por momentos difíceis, estava. Você pega a idade das trevas, a era das trevas da igreja, você pega a renovação do século XVI, a reforma protestante, os grandes avivamentos que aconteceram depois e acontecem até hoje. Por quê? O que é um avivamento ou um reavivamento? É uma igreja morta recebendo vida do Espírito Santo, e agora essa vida do Espírito Santo transforma a vida, transforma almas, transforma cidades, transforma países. Então, essa é a renovação da liturgia. É que as vidas que se propõem a fazer algo para Deus, primeiro tem que se colocar a vida no altar de Deus. Não adianta eu querer fazer para Deus com a minha vida longe do altar de Deus. Vamos pegar o caso que a gente muitas vezes olha para o texto, e eu sempre falo, o texto difícil de você pregar é o texto que todo mundo conhece. Esse é difícil de pregar, porque todo mundo conhece o texto, mas não conhece a doutrina do texto. Tem muita gente que sabe texto decora e pontuado, mas não sabe o ensinamento do texto. Pega o caso do desafio do profeta Elias e os 850 profetas, 400 profetas de Baal e os profetas de Azera. Vamos lá. Estão lá os profetas de Azera e de Baal lá se retalhando, e o Elias tirando o maior barato da cara deles. A Bíblia não fala com você, para que você não está escrito lá, mas o Elias estava lá tirando o maior barato. Ó, vai, clama mais alto aí, quem sabe estava dormindo, precisa acordar, ou foi viajar, ou está no banheiro. Chama mais, clama mais, clama mais. E eles se retalhavam. A Bíblia fala que eles se retalhavam e que eles faziam de tudo, não acontecia nada. O que foi que o profeta Elias fez quando pegou agora o seu culto? Primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. O altar estava caído. É o que acontece na liturgia hoje, da pregação e do louvor. Altar caído, Deus não age, irmãos. Aí sim, restaurou o altar, mandou jogar água, que era para provar que o Deus de Israel ia agir. E Deus agiu, consumiu o holocausto, consumiu até a água, acabou com tudo. Os altares caídos não tem, não suporta, irmão. Deus não vai agir de maneira nenhuma. E quando a gente olha para uma lição dessa aqui, as pessoas, não, tem que mudar, que voltar. Irmãos, pode voltar a cantar hino do século I, não vai acontecer nada. As vidas estão caídas, as vidas estão deformadas nas suas tradições, nos seus costumes, na sua maneira de ser e de que todos têm que aceitar eu como eu sou, como se Jesus fosse obrigado a aceitar qualquer coisa. E não é assim, irmãos. Renovar a liturgia é renovação de vidas, é dar liberdade ao Espírito Santo para agir. E eu sempre falo, eu lembro muito da minha conversão, e eu lembro que na época nós tínhamos um rapaz que era responsável pela equipe de louvor, e tinha uma coisa, ele não aceitava as pessoas chegassem atrasadas nos ensaios, e as pessoas tinham que jejuar e orar, principalmente os domingos. 7 horas da manhã, a igreja estava todo mundo orando. Quem passava do louvor, da adoração. Só que quando começava a tocar, as coisas aconteciam. Mas isso foi há 40 anos atrás, pastor, 50 anos. Agora não. O tempo mudou, mas Jesus não mudou. A Bíblia não mudou.
A Bíblia não mudou, Jesus não mudou. O que mudou é o conceito das pessoas. Deus aceita o que eu der para ele, tá certo. E por que Deus não aceitou do Caim então? Ele não ofertou para Deus? Ué, não é desse jeito não, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas colocações. Não é renovar o hino, renovar, ou mudar o culto vai ser feito assim, assim, agora. Não adianta nada. O que tem que renovar é as pessoas. Se renovar pelo Espírito e pela palavra. Aí sim, aí a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Bom, então vamos caminhando aqui. Então o avivamento enriqueceu a forma de culto e adoração, ao invés de uma liturgia formal rígida, presa aos modos centenários, trazidos por missionários. O culto é muito mais participativo. As pessoas participam todos, as pessoas canta, bate palmas, testemunha e aquela coisa. É uma celebração muito mais informal e moldada pela nossa realidade cultural. Então vamos indo aqui. Liturgia é o sistema de culto estabelecido pelas denominações. Então você vai fazer assim, depois vai mudar. Não adianta mudar. O que tem que mudar são as pessoas no seu interior, no seu íntimo. E tem passado por constantes mutações. Não adianta mudar. Eu sempre falo, o evangelho, como dizia o Dr. Lloyd Jones, o bom e velho evangelho não muda. Ele é sempre a mesma coisa. Os louvores a Deus, você pega os salmos que são louvores a Deus, e você vai ver que o salmo não muda. Mas o que é o salmo? Exaltação a Deus, glorificação a Deus, Deus ser exaltado, glorificado por mim, assim por diante. Não muda nada. E nossos louvores têm que estar fundamentados nisso. Liturgia dos hebreus. Ao sair do Egito, os hebreus receberam uma ordem de Deus. Olha, acontecerá que quando entrar na terra que o Senhor te dará, guardará esse culto. Lá está lá em Êxodo capítulo 12, na ministração da Páscoa lá que Deus ministrou. Então as primeiras coordenadas para quem ia viver constantemente cultuando, eles tinham um princípio normativo. A norma era essa, tem que fazer dessa maneira. Agora, irmãos, o que é você pregar? Por exemplo, se eu falar assim, eu vou pregar sentado, eu vou escandalizar a igreja. Mas a Bíblia fala que Jesus leu o livro e, assentando-se, começou a falar de si mesmo. Tradições, muitas vezes, impedem a ação do Espírito Santo. E as pessoas, muitas vezes, acham que através das tradições é que Deus vai agir. Não é isso não. É na vida devocional de cada pessoa. Tem pessoa que vem preparada à igreja para cultuar a Deus. Tem outros que vêm à igreja para tentar receber de Deus e não recebe nada. Porque ela não quer receber, irmãos. Ela quer que Deus age na vida dela sem ela dar liberdade para Deus agir. Quando Deus quiser, Deus me muda. Meu Deus, Deus quer mudar agora. Você quer mudar? Vamos indo aqui. Quando a gente olha essa questão aqui, na página seguinte, na página 39, em cima diz assim: cada detalhe do culto tinha instrução de Deus. Cada detalhe do culto tinha instrução de Deus. Se for no louvor, tem que existir instrução de Deus. Se for na oferta, tem que existir instrução de Deus. Cada um dá segundo o seu poder, o que pode dar. Veja bem, nas vestimentas sacerdotes tinha instrução de Deus. As vestes também faz parte da liturgia. Tem que ter a instrução de Deus. Nos utensílios do tabernáculo, na ministração do sacrifício, tudo tinha a orientação de Deus e a instrução de Deus. Tudo no tabernáculo. Microfone é consagrado a Deus, os instrumentos são consagrados a Deus. Tudo é consagrado a Deus. Porque o culto aqui, no completo, é ao Senhor da igreja. Não é às pessoas, mas é ao Senhor da igreja. Eu vou cultuar o Senhor. Quando eu chego aqui, a igreja já está aqui pronta, o templo está pronto, para quê? Para nós cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então tudo aqui faz parte do louvor e adoração a Deus. Eu não posso pegar aquilo que é santo e agora usar de uma maneira que Deus venha agir através desse instrumento. Então o microfone é santo. Eu pegando o microfone com a minha vida
de qualquer jeito, Deus é obrigado a agir através do microfone, porque o microfone foi consagrado ao Senhor, a guitarra foi consagrada ao Senhor. Então Deus escolheu, não adianta, eu preciso, sabe, eu não tenho que me consertar, Deus vai agir porque aquilo é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Então, irmãos, o Eliseu nos ensina muito sobre isso. A Bíblia fala que Eliseu recebeu uma dádiva de uma viúva e falou que ela, né, perguntou para o Geazi: Geazi, o que nós vamos fazer com essa viúva aí? Olha, aí o Geazi falou assim: a única coisa que ela não tem é filho. Não tem é filho. Aí o Eliseu chamou ela e falou assim: você vai ter um filho. Aí nasceu o filho, com bênção de Deus. A mulher estava feliz da vida, mas de repente o filho morre. A mulher pega, vai lá atrás do profeta. O Eliseu, recebendo a revelação de Deus, pegou para o Geazi e falou assim: Geazi, pega o meu bordão, vai lá e coloca sobre o menino lá. O Eliseu queria que o bordão dele, o bordão dele ressuscitasse o rapaz. Mas a mulher, muito sábia, o que ela falou? Não irei se o Senhor, meu Senhor, não for. Porque ela sabia que quem tinha que orar era Eliseu, não era o bordão dele. Não adianta uma igreja ser santificada, algumas pessoas, e as pessoas querem usar os instrumentos santificados para Deus agir. Aí eu não preciso jejuar porque o pastor o jejua, eu não preciso jejuar porque fulano jejua. Não, cada um de nós temos as nossas obrigações. Cada um de nós temos as nossas obrigações no jejum, na oração, na busca de Deus. Cada um de nós, irmãos. O Eliseu quebrou a cara, vou usar a expressão que Eliseu quebrou a cara com aquilo lá. Aí ele chegou, perguntou para o Geazi: e aconteceu? Não aconteceu nada. Aí ele teve que tomar a posição de homem de Deus realmente e orar, interceder por aquela criança e ressuscitar aquela criança, porque Deus, Ele quer usar pessoas para Ele ser glorificado. Pessoas são os instrumentos de Deus, como os instrumentos, como a guitarra. Não adianta uma guitarra ser dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, e a pessoa que vai tocar não está consagrada, simplesmente não vai acontecer nada. Agora, quando a pessoa é consagrada e a guitarra é consagrada ao Senhor, aí sim, como nós vamos ver o Davi tocando a guitarra, expulsando o demônio. Mudança na liturgia é mudança nas vidas das pessoas. Não é nos louvores, não é nos cânticos, não é na pregação. A pregação é simples, a pregação é espontânea. A pregação quem dá é o Espírito Santo. Toma muito cuidado esse negócio de renovação, tem que mudar, irmãos. Eu gosto de cânticos que falam de Jesus, porque Jesus é que tem que ser exaltado. E quem testifica de Jesus é o Espírito Santo. Então, se o cântico não falar de Jesus, do sangue e da cruz, não adianta nada. Agora, falar que os nossos hinos do inário foram feitos por pessoas que estavam aos pés do Senhor, consagradas ao Senhor, e isso é uma verdade. Você pega hinos de pessoas aí que tem um histórico de vida que hoje em dia essas pessoas não caberiam nesse mundo. Mas vamos caminhando aqui. Com base no sistema determinado por Deus, nasceu a liturgia do tabernáculo com os seus instrumentos. Então você tem o candelabro, pia de bronze, né? O altar, variados tipos de sacrifício, tudo tinha seu significado. A liturgia dos hebreus era centrada nos sacrifícios e com muitos detalhes. Todavia, eles observaram-na minuciosamente. O livro de Levítico contém todas as orientações para o culto do Antigo Testamento. Lá é uma instrução do sacerdote. Tem que fazer assim, assim e não muda. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É eu que tenho que mudar, não é o louvor. Adianta eu cantar um hino tão abençoado, tão ungido como: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas se não tiver unção, se a minha vida não tiver esse sentimento, se na minha vida não tiver esse sentimento, qual é o efeito disso aí?
Nenhum. Nenhum. O hino é bonito, é ungido, porque a pessoa que fez estava aos pés do Senhor, mas eu estou cantando sem a unção de Deus, sem a busca do Senhor. Simplesmente vai ser mais uma música cantada, mais ou menos. E eu gosto de ouvir certas expressões que eu falo, esse é verdadeiro, não é mentiroso. Irmãos, eu vou cantar, é verdade, você vai cantar mesmo, você não vai louvar. Existe uma diferença de cantar qualquer um canta. Os passarinhos cantam, todo mundo canta. Agora, louvar a Deus, adorar o Senhor, ou como o salmista usa a expressão mais profunda ainda, celebrar com júbilo, quer dizer, eu vou adorar a Deus com júbilo, com alegria, com sentimento, com alma, eu vou me entregar no altar de sacrifício a Deus. Ô irmãos, é diferente, é isso que precisa acontecer, uma celebração verdadeira, uma entrega de um sacrifício, como no tabernáculo, de ser entregue o sacrifício. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versos 15, que hoje Deus requer dos nossos lábios sacrifício de louvor. Sacrifício o que é? É entrega. Eu estou entregando a minha vida no louvor. A minha vida está no louvor. Quando a minha vida estiver no louvor, meu irmão, as coisas acontecem sobrenaturalmente. As pessoas são tocadas. E quando você pega aqui na página 39, na margem da sua lição, diz aí assim, ó. Olha só. Guarda o teu pé. É o texto de Eclesiastes 5:1. Portanto, quando nos reunimos para o culto, devemos nos lembrar. Primeiro, momento do culto não é hora de batermos papo ou de conversas. É interessante que a pessoa pega o microfone, se ela vê alguém conversando, ela chama atenção. Irmão, não é hora de conversar. Mas quando ela está sem o microfone, está no auditório, ela não está nem aí, fora do Brasil. Está conversando, batendo papo. Às vezes a pessoa está orando e ela chega atrasada e vai conversar com a pessoa. Como é que Deus vai agir numa celebração dessa? Como é que Deus vai agir numa liturgia dessa? Porque o tanque de Siloé aqui, que é o microfone, isso é propriedade minha, essa frase, isso aqui é tanque de Siloé, que purifica a pessoa no instante, entrou no tanque. O microfone tem esse efeito. A pessoa pega o microfone e começa a falar um monte de coisa que ela não vive. Toma muito cuidado com isso. Então, primeiro é que no momento do culto não é hora de outro sentimento. O culto é voltado ao sentimento único e exclusivo. Prestar o culto racional. Meu entendimento está em Deus. Eu vim buscar a Deus, vou celebrar a Deus. Segunda, letra B. A adoração é ao Senhor. Portanto, todos os aplausos às pessoas precisam ser cometidos ou evitados. As pessoas não podem ser aplaudidas. Quem tem que ser aplaudido é o Senhor. O som alto ou agudo demais. Afinar os instrumentos quando o culto já começou. Meu Deus, arruma tudo. Como deve ser a música evangélica? Deve comunicar o Evangelho. Se não falar do Evangelho, não é música evangélica. Não é música evangélica, é o Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser comunicado através do louvor, da adoração a Deus, verdadeira adoração a Deus. Tem que existir textos bíblicos na música, textos que as pessoas venham entender que está falando da salvação. Deve oferecer um sacrifício de louvor digno, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. A pessoa que está louvando deve estar sentindo, e quem estiver ouvindo tem que estar sentindo também. Porque nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou pregar o que eu gosto. Não, irmãos, eu tenho que pregar o que é necessário. Eu não vou louvar o Senhor com o canto que eu gosto. Eu vou louvar o Senhor com aquilo que é necessário para a liturgia do culto. Outra coisa aqui, letra C, deve expressar, enfatizar a melhor teologia, coisa clara, aquilo que é evidente, aquilo que é patente nas Escrituras Sagradas. Letra D, deve equilibrar os elementos físico, emocional e intelectual. O ser humano completo, corpo, alma e espírito tem que estar no louvor, na liturgia, na pregação, na adoração. Sem isso, irmão, não adianta. Irmãos, tem pessoas que quando tem 50, 60 pessoas, 200, 500, a pessoa prega de uma maneira. Quando tem 3, 4, 5, a pessoa prega de outra maneira. Não, irmãos,
Para mim, tanto faz pregar para 1 como para 2.000, para 10.000, é a mesma coisa. Eu prego a mesma coisa para qualquer auditório. Toma muito cuidado com as pessoas, que elas fazem diferença. Como o presidente Luiz fala, camarada vê o auditório, pega, opa, vou pregar sobre isso. Aumentou o auditório, não vou pregar sobre isso. Ele, na hora ele vê, os olhos dele é que vai fazer o terreno. Isso aí não existe, irmãos. Isso aí não existe. E letra E aí, olha só. Deve evitar o que é vulgar, o que é trivial, no cotidiano, no dia a dia. Palavras que não cabem na liturgia. Cuidado com isso. E falando palavras que não cabem na liturgia, toma muito cuidado, irmãos. Tem pessoas que machucam as pessoas. Às vezes a pessoa não pode ficar em pé. E mas fica em pé para você adorar seu Senhor. Mas a pessoa não está conseguindo. Eu estava vendo lá no congresso lá, a irmãzinha levantando com maior dificuldade, coitadinha, irmão, fica em pé, fica em pé. Aí, irmão, parecendo eu, né? Irmãos, cuidado com isso. Tanto mata. E a pessoa perde até o gosto de adorar a Deus, né? Deixa a pessoa sentadinha mesmo. Às vezes ela está sentadinha lá, está adorando mais do que quem está lá com o microfone na mão. A verdade é essa. A verdade é essa. A pessoa às vezes está sentadinha lá, mas ela está focada em Deus. Ela veio cultuar a Deus. Às vezes sentadinha ela vai receber a cura dela, e aquela pessoa que está em pé não vai receber. Essa é a questão. Toma muito cuidado com isso. Porque palavras, depois que saem da boca, para voltar para dentro é difícil. Não volta mais. Sistema litúrgico na igreja primitiva. Então você vai que agora no livro de Atos, capítulo 2, a igreja reuniu-se nos lares, no templo de Jerusalém. Depois passaram a reunir-se nos lares, porque foram perseguidos no templo. Com a vinda das perseguições, foram obrigados a procurar lugares escondidos para realizar os seus cultos. O Novo Testamento descreve alguns lugares de reunião. Irmãos, aonde eu cultuo a Deus? Em qualquer lugar. Não é em Betel, não é em Gilgal, não é em Jerusalém, mas é onde você estiver e Deus esteja com você, você está cultuando ao Senhor. A igreja é que cresce, é a reunião dos santos. Nós reunimos aqui com um princípio único de adorar ao Senhor, de celebrarmos a nossa salvação a Deus, de glorificarmos ao Senhor. Então, não existe um lugar adequado. Na sua casa, seu trabalho, eu sempre falo, muitas vezes, um banheiro de fábrica é um altar abençoado para você orar. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida trabalhando? Somente de madrugada, às vezes estava meio tranquilo, ia para o banheiro lá, fechava a porta, dobrava meu joelho, colocava um papelão em cima da bacia do banheiro lá e orava ao Senhor. Quantas vezes na resposta de Deus? Irmãos, toma muito cuidado. Então não existe local, existe uma vida colocada nas mãos do Senhor para o Senhor usar. O cenáculo era o lugar onde o local da casa onde faziam as refeições. Então, como foi na última Páscoa, o partir do pão, as pessoas faziam isso lá diariamente, semanalmente. Sinagogas, no local do culto dos judeus, tiver a sua origem na Babilônia. Quando eles foram para o cativeiro, então traziam uma casa onde se transformou um local de adoração a Deus. Os cultos da sinagoga eram simples. Não existe glamour, luz de efeito. Eu sempre falo, a luz não é de efeito simplesmente de iluminação, mas é efeito moral também, porque vou te falar uma coisa, muda completamente o ambiente. Então, simplicidade. Não existe glamour na pregação do evangelho nem na liturgia. Simplicidade, coisa simples. Então, se abria-se 3 vezes por dia, né? A sinagoga, havia oração, era recitado o Shema, texto de Deuteronômio, capítulo 6. Depois era feita a leitura da palavra de sua devida explicação, ler a palavra, explicar a palavra, que é a pregação hoje, e cantavam os salmos, e na saída deixavam ofertas donativas para os necessitados. Então é o nosso culto hoje: oração, leitura da palavra, explicação da palavra depois na pregação, oferta, dá o que você pode dar para Deus. Não mudou nada. Nós não podemos mudar essa liturgia. O que tem que mudar é a vida do ofertante.
Existem algumas igrejas que quando você chega, você fala, cheguei num terreno diferente. Existem outras que você vai pregar, você fala assim, meu Deus, o que esse povo tem de Deus aqui, hein? Porque você não sente nada. Pelo contrário, você sente até um ar pesado, uma coisa assim que você fala assim, meu Jesus da glória, o que é isso? É um ambiente espiritual. É um ambiente espiritual. Eu já presenciei coisas terríveis na minha vida e, sabe, um dia que vocês conheceram o pastor Vicente, irmão do pastor Jorge, até hoje lá em Sorocaba, pergunta para o Vicente num culto que nós fomos convidados, para nós irmos, nós fomos lá ministrar a palavra, e o Vicente estava comigo lá, o que aconteceu, músico tocando lá e falando um monte de coisa lá, quando eu fui pregar, ministrar a palavra, porque durante o louvor eu não sentia nada. Será que eu estou desviado? E o cara falando e eu exortando aquela coisa tarde. Quando eu comecei a ler a palavra, Deus falou para mim, bem nítido no meu ouvido, olha para ele. Eu olhei para ele assim, ele estava dedilhando a guitarra assim. Aí eu peguei, parei e comecei a orar. O cara caiu com guitarra, tudo endemoniado. Endemoniado. E quantas pessoas vivem hoje dessa maneira, irmãos? Endemoniados, às vezes não estão libertos e querem louvar e adorar ao Senhor, e Deus não vai receber esse louvor. Então ali é um culto pesado, um culto amarrado, um culto sem sentimento. Você não sente nada, ninguém sente nada, e a pessoa, ao invés de assumir a culpa é do auditório. É mais fácil transferir a culpa para os outros, né? É mais fácil. É aquele negócio. Você não recebeu porque você não tem fé. Primeiro a pessoa fala que você vai receber, depois você não recebeu porque você não tem fé. É mais fácil transferir a culpa para os outros. Não é assim não, irmãos. Bom, então vamos caminhando aqui. No templo, era o local em Jerusalém onde os sacerdotes realizavam sacrifícios. Lá era exclusividade dos judeus. Mas os discípulos recém-convertidos, eles iam um tempo também para orar, para fazer as coisas que tinham que fazer lá, e frequentavam lá o culto. Só que aconteceu o seguinte, o sacerdote dos templos começou a perseguir os discípulos. E com razão. Você não vai deixar alguém entrar na igreja que você congrega, uma seita, uma heresia, e alguém fazer coisa diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Não vai aceitar. Você traz um pregador que não vai pregar a palavra de Deus, que vai pregar outra coisa, você vai aceitar? Você não vai aceitar. Então o que acontecia? Os discípulos foram expulsos do templo, eles reuniam nas casas. Logo, porém, desvincularam-se do judaísmo e tinham suas reuniões próprias. Agora, nos lares, eles tinham suas reuniões. O culto cristão compunha-se dos seguintes elementos. Olha só, seguintes elementos: leitura das escrituras, dos profetas e das cartas que eles recebiam, não só de Paulo, como outros que eles receberam também outras cartas. Mas veja bem, do apóstolo João, do apóstolo Pedro. Então eles liam os evangelhos que tinham recebido, as escrituras, cartas de Paulo, exposição bíblica, confissão de fé. Eles faziam questão de testificar a todos que eles eram cristãos, que eles estavam firmados em Cristo, agora na teologia bíblica de Cristo, e que eles esperavam o Messias, o Messias tinha vindo, eles tinham recebido o Messias. Então agora eles testificavam de Jesus, porque eles estavam vivendo para Jesus, sentindo Jesus a cada momento. E exemplo de exposição de possíveis trechos dos credos são os seguintes. Está em 1 Timóteo 6,12, Atos 8,37. Os cultos também tinham cânticos, alegria de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Está lá em Colossenses capítulo 3. Orações, ofertas. Sobre a evolução da liturgia e sua parte na Idade Média, veja a nota literal. Vê aqui a nota literal agora. Liturgia católica no culto reformado. A liturgia realizada na Idade Média era bastante antibíblica. A liturgia da palavra tinha pequeno significado. Frequentemente as leituras bíblicas eram omitidas. Não se lia a Bíblia Sagrada. Se lia aquilo que a pessoa estava na frente era mandada a fazer. Raramente era pregado o evangelho. A participação do povo, a missa era quase que totalmente nula.
visto que tudo era dito e cântico em latim. As pessoas, é como existe uma seita aí, tem um vizinho lá agora que está fazendo uma seita japonesa. Todo mundo cantando e orando lá em japonês, né? Aí eu perguntei, escuta, você entende? Não, eu não entendo, mas eu sinto. Ué, e a Bíblia fala que o culto é racional? Como é que eu não entendo e estou cultuando a Deus? Não, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de vocês. Gente, a coisa é séria, irmãos. A coisa não é brincadeira, não. A coisa é séria. Então, irmãos, isso infelizmente as pessoas ouvem e o latim não entendia nada. A participação na missa, né? Pessoas era tudo falado em latim, a pessoa tinha que dizer amém. Concordo com tudo. Mesmo que você sabia o que eu estou, mas concordo. A ceia era apenas para o celebrante e deixou de ser um ato de júbilo, né, de toda a congregação, apenas para a pessoa celebrante. A ênfase da missa era limitada à morte de Cristo, com pequena alusão à sua ressurreição e à sua segunda vinda. Então Lutero é reformador, né? Ele trouxe agora os hinos, a leitura da Bíblia, a pregação da palavra. Então agora o povo começou a entender o que Deus queria da vida delas e o que elas tinham que fazer para Deus. Então agora através de Lutero agora traz uma liturgia restaurada. Não é o nosso caso hoje. O nosso caso hoje é restaurar a vida do celebrante, a vida das pessoas. Nós não precisamos de uma nova teologia. Nós temos a teologia protestante reformada excelente. Nós temos pregadores excelentes. Agora o que tem que mudar é a vida das pessoas. Não adianta você renovar a liturgia. Nós temos que trabalhar para renovar a vida das pessoas que estão à frente, seja em qualquer área que for. Em qualquer liderança. Se não tiver na unção de Deus e na ação de Deus, então tem que ser tirada da ação da liturgia da igreja. Então a liturgia de hoje, vamos ver agora o que o autor coloca aqui. Irmão, sabe o que eu estou dizendo isso aí? O Dr. Lloyd Jones, que eu gosto muito, cito muito mesmo, porque é o seguinte, ele tem um livro chamado Sermões, da editora Peço, chamado Sermões no Ano de Reavivamento. E quando você pega aquele livro para ler, e você vê os sermões, só fala de Cristo, da crucificação e da redenção de Cristo e da exaltação de Cristo. Sermão de a pessoa cheia do Espírito Santo não é contar a história. Porque hoje, eu me lembro uma feita numa igreja que veio um pregador famoso e chegou lá, aí depois a mocidade naquela época tinha um monte de jovem que gostava de inventar coisinhas, e um jovem chegou para mim e disse assim: Pedrosa, esse é o famoso Forrest Gump, contador de história. O cara só contou a história, mais nada. Isso não é pregador, é contador de história. E infelizmente as pessoas acham que pregar é contar a história ou testemunho pessoal. Não, testemunho pessoal pode caber como ilustração em alguma parte da palavra, mas não é a palavra, é testemunho pessoal. O foco principal, o que é notório, o que tem que ser explícito na liturgia, é a ministração da palavra de Deus e a adoração a Deus. Então a nossa liturgia deve ter respaldo bíblico, pois acima do formalismo humano está a liberdade do Espírito Santo. O Espírito opera e o culto toma uma devida forma, compondo-se de, primeiro, oração. Sem oração, simplesmente é mais um culto. Mas nós não começamos o culto orando? Começamos. Mas será que as pessoas oraram em casa para Deus receber o culto dela? Esse é o princípio. Oração, tanto da coletividade que vai cultuar a Deus, como das pessoas que estão na ministração da liturgia. Agora, quando se fala em oração, poucos gostam de orar hoje, irmãos.
A maioria das pessoas não oram, não gostam de orar. Como diz a rapaziada, não oro, não gosto de orar, tenho raiva de quem ora. E não é desse jeito não. Primeira coisa na liturgia, começa com a oração. Primeiro a princípio da pessoa, depois na coletividade. Depois da coletividade. Segundo tópico aí, leitura da palavra. Seja no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Salmo, seja onde for. Leu a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser trazida para a nossa meditação a princípio do louvor, para depois meditarmos na palavra que vai ser pregada. Primeira oração, leitura da palavra, oferta, faz parte do culto. Dá com alegria, não dá por imposição, não dá por obrigação, dá com alegria o que está no teu coração. Sermão tem um importante papel de ensinar, exortar e consolar. Quero parar aqui agora com você. Irmãos, pare com esse negócio que chegou o momento mais importante do culto. Não existe um momento mais importante. O culto, desde o momento que iniciou até o final, é um só propósito, é um só sentimento. Porque chegou o momento mais importante e o resto então não teve importância? A palavra é importante, mas o culto todo é importante. Se nós tivermos o princípio que tudo que eu estou fazendo é para Deus, tudo tem que ser igual para Deus. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, irmãos, eu fico triste quando ouço essa frase. Irmãos, agora chegou um momento importante do culto. Olha. Um momento importante, quer dizer que tudo foi feito ali, não tinha importância nenhuma. Não é assim não, irmãos. Do começo ao fim, tudo tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e para Deus é o mesmo valor. Porque o instrumento que vai pregar a palavra, ele vai ter que ter o Espírito Santo, que o instrumento que dirigiu o louvor tem que ter o Espírito Santo, que as pessoas que receberam o louvor e a adoração vão receber a palavra com o mesmo sentimento. Oh, irmãos, mas como é triste. Tem umas frases que são decorativas e umas frases que se tornam notórias que não tem nada a ver com a verdade. O momento mais importante é, como diz sábio Salomão, que ele já se guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Entrei na casa do Senhor, aqui agora estou em terreno de Deus. Tudo que eu for fazer é para Deus. Tudo é de Deus. Tudo. A minha oração é para Deus, o meu louvor é para Deus, a minha gratidão é para Deus, a minha oferta é para Deus, o meu dízimo é para Deus. Tudo é para Deus. Tudo é importante para Deus. Tudo é importante para Deus. Não existe um momento mais importante. Existe um momento que você vai ter que ter mais atenção. Aí é diferente. Momento em que você vai ter mais atenção. Mas quem vai chamar atenção para a mensagem é a palavra. É o pregador através da palavra. Então toma muito cuidado. O sermão tem importante papel de ensinar, exortar e consolar. Olha só o que o autor coloca. Ensinar. Sermão que não ensina não é sermão. Sermão que leva a pessoa ao emocional é simplesmente algo que vai trazer uma emoção momentânea. Quando não existe ensino, não existe durabilidade. A emoção termina logo. O ensino permanece. Às vezes você começa a lembrar de coisas que você aprendeu há 40, 50 anos atrás. Você passa a aprender, a recordar aquilo que você aprendeu. Então o papel do sermão é ensinar. Exortar. Exortar não é descer o porrete. Exortar é o quê? É advertir com brandura. A palavra de Deus, através da pregação, ela faz o quê? Ela ensina e ela adverte a pessoa com a brandura do Espírito Santo. Não é descer o porrete. Aí eu peguei o microfone e dei uma borretada, dei uma cacetada, uma chicotada nos irmãos. Você desabafou, você não pregou. Não é assim. Exortar é advertir com brandura. É você ser usado pelo Espírito Santo para Deus tocar no coração da pessoa
que ela precisa mudar, que ela precisa de algo novo na vida dela. Então, outra coisa do sermão aqui é consolar. Se o sermão não tiver essas três fontes de princípio que nós vemos aqui, ensinar, exortar e consolar, porque a pessoa, veja bem, ela recebe ensinamento, ela recebe advertência, mas agora ela recebe um consolo de Deus. Porque podemos errar, mas não podemos viver numa vida de erro. Todo ser humano pode errar. O que não pode é viver na vida de erro, cometer os mesmos erros continuamente. Isso não pode acontecer. E o sermão exatamente é para trazer essa ministração para a pessoa. Se não trouxer, porque não adianta você pegar e desabafar, descer o porrete, gritar e falar sem a orientação de Deus e sem a instrução do Espírito Santo, que não vai acontecer nada. Eu lembro de um dia que eu preguei um sermão no determinado da igreja, e depois, passados uns 15 dias, a esposa do irmão chegou em mim e falou assim: Pedrosa, eu era presbítero na época, Pedrosa, você não sabe o que aquele sermão fez na minha casa. Eu falei: é mesmo, irmão? É. Dou graças a Deus pela tua vida. Sabe o que aconteceu? Tinha bem umas 2 dúzias de cerveja na minha geladeira. Fulano pegou, jogou tudo fora. Eu falei: que maravilha, né? Como Deus é bom. Aí ele falou assim: é verdade, que eu gostava de tomar uma cervejinha toda tarde, depois na hora da janta, só que eu acabei com isso. E quem foi que fez? Você, irmão. Ensinou o camarada: olha, você está bebendo, você está colocando alguma coisa num tempo que é morada de Deus. Você tem que pensar: Deus vai estar se agradando disso? Fumar um cigarro é pecado? Você está prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? É pecado. Você está pecando contra você mesmo. Eu pequei sobre os pecados que cometemos em nós mesmos. Em nós mesmos. Não esqueço nunca essa mensagem. Então toma muito cuidado com isso, irmãos. Outra coisa, que os testemunhos ajudarão a convencer outros das maravilhas que Deus realiza em nosso meio. As pessoas parecem que não têm prazer mais em testemunhar de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que chama atenção, você vê a televisão, no rádio, são os testemunhos. Mesmo que sejam fantasiosos, mentirosos, que você sabe que é fantasia e mentira, mas chama a atenção da pessoa que está necessitada. Agora, quando você fala do milagre que Jesus faz, o milagre, irmãos, isso é maravilhoso. Você falar o que Deus fez, o que Deus faz. Irmãos, estou testificando porque Deus fez na minha vida. Foi Deus que fez, não foi o homem, foi Deus que fez. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o apóstolo. Foi Deus que fez na minha vida. Isso traz convicção para as pessoas. As pessoas passam a ter convicção de que Deus realmente é real. Deus realmente é real naquilo que nós cremos. Outra coisa, irmãos, momento de reflexão após a mensagem pode ser muito valioso para a aplicação das verdades na sua vida. Aquele momento de oração onde você vai pensar naquilo que você ouviu e naquilo que você precisa consertar, naquilo que você precisa mudar e naquilo que você precisa deixar o Espírito Santo agir naquela área da sua vida. O sermão é para isso. Introspecção, agora um momento de reflexão. Meu Deus, eu preciso realmente, essa palavra veio para me mudar nessa área. Eu tenho que mudar. Irmãos, quando a gente olha para essa questão, olha no momento de reflexão, se nós todos refletíssemos como a Bíblia manda, examina-se o homem a si mesmo, uma introspecção, me analisar eu e não os outros, eu, me analisar, a coisa seria muito diferente. Eu me analisar. Então veja bem, outra coisa, bênção apostólica é um ato pastoral em que se invoca a bênção de Deus sobre o povo. Não saia do culto antes de receber a bênção apostólica. Não é o pastor ou alguém que vai te abençoar, mas é o Deus da bênção. A bênção apostólica é dada para que Deus venha abençoar o povo. Faz parte do culto, faz parte da celebração, faz parte da adoração, faz parte de eu receber de Deus aquilo que eu estou necessitando. Então, quando a gente olha para essa questão,
eu quero meditar com os irmãos agora no texto aqui da liturgia apostólica, em Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. Abra a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2, do verso 37 ao 47. Capítulo 2, do verso 37 ao 47. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e mais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Quando eles ouviram o sermão de Pedro, o dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e a falar o que tinha acontecido, sobre a ressurreição do Senhor, sobre a vinda do Senhor, sobre o que aconteceu com o Senhor. E agora esse sermão, Pedro pegou o sermão e mais de 3.000 almas aceitou Jesus. Quem que aceitou Jesus? Porque a mensagem foi tocada no coração, não pela voz de Pedro, mas pelas palavras que Pedro pregou, e o Espírito Santo tocou no coração das pessoas. Ouvindo eles isto, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e mais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro disse: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou na pessoa, mas a pessoa não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Ele toca para a pessoa, como diz João capítulo 16, se convencer do pecado, da justiça, do juízo, para ele poder entrar na pessoa e renovar a pessoa. Tem pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, mas não são templos da habitação do Espírito Santo, são somente tocadas pelo Espírito Santo. Emocionalmente é até crente, mas vividamente não é. Num culto ela se arrepia, estou todo arrepiado. Mas não é cristão, não nasceu de novo. Ela é tocada pelo Espírito, mas não é vivificada pelo Espírito. Não tem vida do Espírito. E disse aqui, olha: porque a promessa diz respeito a vós outros, os vossos filhos, que estão, e a todos que estão longe, quantos a nosso Deus vier chamar. Para nós, igreja, hoje também. E todos que Deus vier chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava a dizer: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Senhor. E perseveraram. Agora, olha o que acontece quando a pessoa recebe o novo nascimento e o Espírito Santo. Olha o que acontece agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora existia agora o quê? Uma unidade. Existia agora o quê? Uma interação de ideias. As pessoas pensavam de comum acordo. As pessoas tinham o mesmo sentimento. As pessoas tinham o mesmo princípio, o mesmo objetivo. Elas estavam todas unânimes no mesmo sentimento, no mesmo propósito. E mais o que diz mais aqui, versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Mas o que acontecia aqui? Em cada alma havia temor. Se não existia essa unidade, essa coinonia, todos estavam juntos, o mesmo sentimento, como é que vai ter sinal? Por que às vezes numa igreja herege acontecem sinais? Porque as pessoas vão lá com o mesmo sentimento. E acontece que diz lá em Mateus capítulo 7, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei, não te conheço. Quem curou, quem expulsou, quem fez, foi o nome de Jesus, que você usou, mas não foi você como instrumento. Você foi simplesmente um objeto da ação de Deus. Porque existe um instrumento de Deus e um objeto para Deus usar. Instrumento de Deus é o ser humano que nasceu de novo. O ser humano que nasceu de novo, esse é instrumento de Deus. O objeto de Deus pode ser um galo, pode ser uma mula,
É diferente, irmãos. É diferente. Mas olha o que vai dizer mais aqui. Verso 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Uma igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, tinha dons à vontade, e Paulo agora diz: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Mas eles não eram salvos? Muitos ali com certeza não eram, porque não tinham. Paulo manda fazer uma introspecção, manda fazer as pessoas analisar a sua própria vida. Provai-vos a vós mesmos. Primeiro vocês se examinem. Prova vocês mesmos se vocês estão vivendo de acordo com o que ele chamou. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo é em vós, se não é que já estejais reprovados. Se Jesus não estiver agindo em vocês, vocês já estão reprovados. Não é a liturgia que tem que ser renovada, é a vida das pessoas que tentam aplicar a liturgia. As pessoas são usadas como instrumentos na liturgia que tem que ser mudado, porque está reprovado diante de Deus. Agora, para você entender isso aqui bem, olha o verso 11 aí, de 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, tenham alegria, sede perfeitos. Olha, busca a sinceridade, a integridade com Deus, a vida com Deus. Irmãos, não existe um ser perfeito. Ah, é? Porque não busca. Nós vamos ser perfeitos no sentido de retidão eterna, isso não. Mas perfeição de acordo com o caráter do Evangelho. Não fazer o que muitas pessoas fazem. Quanto mais, irmãos, regozijai, tenham alegria, sede perfeitos, sede consolados. O que vai consolar você é a pregação, como nós lemos aqui. A pregação vai exortar, vai consolar, vai advertir. Ela vai ensinar. Então você vai ter que aplicar isso na sua vida. Sede de um mesmo parecer, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo fala. Sede de um mesmo parecer. Eu não posso pensar diferente num culto de outras pessoas. O meu objetivo é o céu, o meu desejo é cultuar o Senhor, o meu desejo é Deus ser adorado através dos meus lábios. E diz mais aqui, olha: sede do meu parecer, vivei em paz, harmonia, koinonia, comunhão, e o Deus de amor e de paz será convosco. Sem vida com Deus, sem unidade de propósito, sentimento, Deus não vai estar conosco. Poderá estar em algumas pessoas, como o tempo do Espírito Santo, mas Deus não vai fazer milagre, como nós lemos aqui, como em Atos capítulo 2. E toda alma havia temor, havia reverência e sentimento. É por isso que sinais e maravilhas aconteciam. Não adianta, irmãos, nós mudarmos a forma de culto. O que adianta é tentar mudarmos as pessoas. As pessoas precisam ser mudadas para que Deus venha receber o seu louvor e a sua adoração e Deus ser glorificado.